virtuosa! Esse é o canal Comunique com Deus e hoje o tema é aquele que você vai ter que ver algumas vezes para que entre na sua cabeça de uma vez por todas o que é o devocional. Essa é a nossa terceira arma espiritual que vai nos ajudar nessa caminhada com o Senhor. Bom, esse vídeo é um vídeo muito especial. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, papel, caneta, marca-texto, que é de uma vez por todas você vai descobrir o que é o devocional. E meninas, nessa caminhada com Cristo, eu buscava muito coisas externas, sabe? Treinamento externo, livros que me ajudaram muito, foi maravilhoso. Porém, sabe a Bíblia, quando está aberta na nossa estante, sabe? No Salmo 91, ela tá ali escondidinha, em algum momento a gente pega, a gente abre e fala, Senhor, fala comigo, né? Mas a gente não tem constância? Pois é, isso tem que acabar, porque a Bíblia é o nosso manual. E foi aqui que eu descobri muitas coisas sobre mim mesma e coisas que estão dando certo há mais de 2000 anos. Então, vem comigo e vamos embarcar. Vai ser um vídeo leve, tranquilo, como os outros, tá? E eu espero que você goste muito, compartilhe muito, tá? Com suas amigas, com todo mundo aí que ainda não sabe o que é devocional e tá junto com você nessa caminhada. Fechou? Pegou aí sua Bíblia? Vamos abrir? Vamos para a prática? Já? Quero explicar para vocês. Abra a sua Bíblia. Você tá com a Bíblia fechada. Abra a sua Bíblia no meio. Você vai abrir em Salmos. Vai aparecer o livro de Salmos. Aqui para mim tá mais ou menos na página 760. Eu não sei como é que tá na sua Bíblia. Se você não sabe também, no início não tenha vergonha de fazer isso. Eu faço isso na igreja, até você pegar onde tá todos os livros, tudo bonitinho, pode demorar um pouquinho. Então aqui no início da sua Bíblia tem um índice. Tá vendo, gente? Eu não tenho vergonha, tem um índice. E esse índice mostra para você mais ou menos onde está a página desse livro que você quer ver. E abrindo em Salmos. Abriu? Pegou? Bonitinho? Você vai circular. E eu já queria que, se você tiver lápis aí ou caneta, Monique, eu tenho dó de riscar. Cara, que sua Bíblia, eu profetizo em nome de Jesus, uma Bíblia toda cheia de marca-texto, cheia de anotação, cheia de rabisco para você lembrar, para você fazer, porque é assim que você vai pegar, que você vai meditar nessas palavras, tá? Porque eu gosto dos meus livros, não quero mexer, não. Esse aqui é seu, o seu manual, do seu jeitinho. Se você quiser ter um caderno só para você fazer devocional, é isso que você tem que fazer. Você tá me entendendo? Pega um caderno. Você vai usar cadernos e cadernos e cadernos. Se você for como eu, vai usar cadernos e cadernos. E agora eu fui pro bloco de nota porque eu já comprei muito caderno. Graças a Deus. E aí, meninas, com o lápis ou com a caneta, o que for mais interessante, o que a gente tem que entender aqui do devocional, na prática? O devocional, quando vocês forem fazer, vocês vão precisar das outras armas. Da oração, às vezes do jejum, às vezes não. Por quê, Monique? Porque o devocional é o seu maná diário. Para quem não sabe o que é maná, quando o povo de Deus ficou no deserto, o Senhor todos os dias provia alimento para eles, né? E assim eles viveram por 40 anos com a provisão do Senhor. O Senhor não falava, né, com muitas pessoas, então era muito específico quando ele queria falar. Porém, quando veio o Espírito Santo e o Espírito habita em mim, habita em você, você pode ter certeza que você vai ativar ele através dessas armas espirituais. Lembra que eu falei nos 2 vídeos sobre o momento, né? Aquele momento para você se conectar? Pois é. Eu diria para você escolher amanhã, né? Você pode começar com amanhã, com o seu maná da manhã, conversando com Deus. E nesse maná da manhã, você vai criar esse ambiente. O que você poderia criar no ambiente? Colocar uma musiquinha de fundo, né? Lá no Spotify ou aqui mesmo no YouTube, tem fundo de oração. E aí vai uma musiquinha bem tranquilinha, bem leve, sabe? E aí você vai ativar essa atmosfera com pensamentos bons, pensamentos positivos. O que eu quero para esse dia, sabe? Vai começar, fecha seus olhos, medita, traz a presença para você, sabe? Isso é muito importante.
Depois que você trouxe essa presença, tá calma, tá relaxada, até porque você não tá nem pensando em mais nada. Se você faz no final do dia, eu geralmente quando eu faço no final do dia, é porque não deu tempo de fazer de manhã, mas já tem quase 2 anos que eu faço pela manhã e eu não me arrependo, porque eu gosto de começar com o Senhor. Primeiro Deus, depois o resto. Mas, se algum dia você não conseguir fazer pela manhã, tudo bem fazer à tarde, fazer à noite, né? Eu, por exemplo, hoje estou na casa da minha mãe, ainda não fiz, vou para a igreja, mas quando eu chegar eu vou fazer, porque eu já acordei, fui tomar café com ela e tudo, e realmente, às vezes acaba passando, porém, volte, não fique um dia sem fazer. E se acaso você ficar um dia sem fazer, volte e faça, só volta. Ah, não fica acumulando dias, isso é muito ruim, tá? Pegou aí, você criou esse ambiente, tá com um pensamento bom, né? Aí você pode começar agradecendo, Senhor, obrigado pelo meu dia, eu te convido para estar comigo nesse devocional, estar comigo no meu café da manhã, no meu almoço, no meu jantar. Vai agradecendo, agradeço pelo respirar, agradeço por estar aqui, né? Se acaso você não estiver muito bem, né, quiser fazer uma oração diferente, uma oração forte, rasga o seu coração, né? Fala, Senhor, olha, eu não tô aguentando mais tal situação, preciso da tua ajuda, preciso do teu mover, preciso do teu prover, Pai, fala comigo, né? É o momento de você se entregar. E aí você pode ficar uns 3 minutinhos ali, sabe, falando, se entregando, né? E aí, existem 2 formas de você fazer o devocional. Eu pedi para você abrir em Salmos, porque eu vou fazer na prática com você, e isso é importante que você entenda. Eu posso escolher no meu devocional ler um livro da Bíblia, por exemplo. Então, Salmos, eu vou começar do primeiro, tem 130 e poucos salmos para você ter noção. Então, pode passar, se você ler um por dia, você pode passar 139 dias lendo só salmo, meditando só em salmo, tá? Mas você pode também estar ali na sua oração com o Senhor, vir algum livro, né? E já aconteceu várias vezes. Abre em Lucas 15, né? Abre no Salmo 139, já aconteceu muitas vezes. Então, a gente tem que estar, quanto mais conectada a gente está com o Senhor, mais Ele vai dando as palavras para você, tá? Mas no início, se você quiser escolher um livro da Bíblia para meditar, faça isso, combinado? Te oriento também a começar do Novo Testamento, né? O Novo Testamento ele é muito bom para que você entenda as histórias de Jesus. E aí depois você pode intercalar entre Velho Testamento e Novo Testamento. A gente pode fazer um vídeo só disso também, tá? Eu vou começar a fazer meus devocionais com vocês em breve. Aqui, não sei se é ao vivo ainda ou se gravado, mas comenta aí se você quer que eu comece a fazer esses devocionais com você para que você consiga entender. E a segunda forma que eu falo, então, quando vem, né, ali a palavra de Deus, às vezes você vai pegar a Bíblia e abrir, e aí vai vir o capítulo e o versículo. E é onde eu quero conversar com você, que você vai continuar aí com o teu lápis e sua caneta na mão. E vamos começar a ler esse devocional. Então, recapitulando, o devocional é o seu maná. Você pode escolher um momento e ativar esse momento através da oração, né? É uma meditação praticamente. Então você vai ligar uma musiquinha, você vai conversar com o Senhor, você pode escolher um livro para ler ou o Senhor falar com você, você abrir em alguma página da Bíblia que tenha um capítulo, né? E você vai meditar em cima desse capítulo. E ali você precisa estudar esse capítulo, tá? Você não vai só ler, entenda isso. O devocional é o estudo da palavra para você conseguir aplicar na sua vida, tá? Isso é muito importante, pelo amor de Deus. Não abre, não leia só e deixe isso passar, combinado? Então, meninas, aí em Salmos 1, você vai ver que tem um número grandão, que é o 1. 1 não tá grande aí para você? Tá em negrito, grande? Circula esse 1. Isso quer dizer que é o capítulo. Esse número grande é o capítulo 1, ok? Então, se você quiser escrever aí, escreve o capítulo. Aí, geralmente no capítulo 1, logo a seguir já vem bem-aventurado o varão que... Tarará. E aí não tem o novo 1.
que é o que a gente chama de versículo, mas tem o 2. Procura aí na sua Bíblia o número 2 pequenininho. Procura aí. Tem algumas Bíblias que tem o 1, depois o 2, mas geralmente do capítulo já passa para o versículo 2, tá? Achou o 2? Círculo 2 e escreve versículo. Esse é o nosso versículo. Gente, em Provérbios, por exemplo, que é um livro da Bíblia, eu passo, se deixar, mais de meia hora em um versículo, porque é muito ensinamento, muita sabedoria, e você fica tentando decifrar, e você vai lá, dá um Google, volta. Eu sou desse jeito, tá? Então, assim, é importante que você entenda esses princípios e fundamentos para você fazer bonitinho o seu devocional, tá? Então, assim, capítulo, versículo. Em cima, antes de começar tudo, tem um título. Aqui no meu tá a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Tá vendo isso aí? É um título. Então, esse capítulo vai falar sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, é isso aqui que a gente vai estudar hoje, tá? Não é muito grande. Se você der uma olhada aí, não é muito grande. Só que a gente já tá aqui com papel e caneta e a gente vai meditar nele, tá bom? Vou dar a lição de casa para você hoje. Combinado? E aí, vamos começar o nosso devocional. Ler, certo? Geralmente, vou te falar como eu faço. Eu leio tudo e aí depois eu volto analisando versículo por versículo. Só que às vezes eu leio, às vezes tem dentro de um capítulo tem alguns títulos, né? E aí eu leio tudo e falo, isso aqui mexeu comigo. Eu preciso estudar isso aqui. Também pode acontecer com você, tá bom? Então, assim, legal que a gente vai começar a fazer os nossos devocionais, que vocês vão ver como é que vai me despertar aí. É uma coisa muito pessoal, mas pode acontecer. Como é que me desperta, fala, gente, olha isso aqui, como chamou a atenção, chamou a sua também, sabe? Talvez a gente tenha essa comunicação aí. Ó, o chazinho antes da gente começar, vamos lá. Começando assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lemos, certo? Você vai voltar com o seu marca-texto, bonitinho aí, e vai marcar o versículo às vezes que mais te chamou a atenção. Um versículo que me chamou a atenção. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ótimo, eu posso meditar, fazer meu devocional só nesse versículo, ou eu faço inteiro, está entendendo? E aí, meninas, eu vou dar essa lição de casa para você fazer o seu primeiro devocional, para que você faça essa atividade aí para você entender melhor. Pegamos o versículo 3, aí você vai aqui, ó, devocional, versículo 3 de Salmos, capítulo 1. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí você coloca. E aí, você vai se trinchar em cima disso. Você vai buscar, talvez você não entenda como é uma árvore plantada junto aos ribeiros. Porque o que tem de diferente a água que é plantada junto aos ribeiros? Você concorda comigo que uma árvore que é plantada perto de água corrente, ela está sendo nutrida? Ela não precisa
de chuva, por exemplo, né? Ela está sendo nutrida. Logo depois, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ela é nutrida, ela recebe a nutrição necessária e ela consegue dar o fruto na estação certa, no momento certo, né? Ela não se desespera ou ela não passa da estação dela, ela tá sempre ali, certinha. Tá entendendo? Depois, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. As folhas não caem dessa árvore, sabe? Quando eu comecei a meditar na Bíblia, eu lembro que era muito difícil os textos. E talvez fique difícil aí pra você também, né? Por isso que a gente precisa sempre de uma amiga pra gente andar junto assim, mãozinha com mãozinha e fazer acontecer. Por quê, meninas? Os textos, às vezes, eles vêm com... A gente precisa interpretar eles. Você pode ser, por exemplo, a árvore. E essa árvore, para ela estar nutrida, ela precisa estar plantada perto de um ribeiro, perto de alguém que ajude ela a nutrir. Talvez o ribeiro pode ser a Bíblia, né? As raízes dela têm base. As raízes dela tá perto de um ribeiro que vai nutrir ela. E essa árvore, ela tá tão sábia, você é tão sábia, que você não se precipita. Você dá o fruto, você fala no momento certo. O seu fruto é bondade, amor, generosidade, né? E no momento certo você vai saber como agir. Olha como já tá, o nosso devocional já tá em outro nível, entendeu? Você não vai cair uma folha de você, e a folha você pode lidar como uma lágrima, por exemplo. Não vai cair uma folha de mim se o Senhor não quiser, né? Se o Senhor... Porque não cai folha de árvore nutrida, sabe? O Senhor mantém ela ali, ela dá o fruto dela no tempo certo. E por último, tudo quanto essa árvore fizer vai prosperar, porque ela já não ouve, ela não depende de nutrição externa, ela depende da nutrição do Senhor. E lembra que eu falei que quando a árvore, né, nós somos os galhos, o Senhor é a árvore, é a videira, nós somos os galhos, o Senhor vai nutrir, né, porque nós estamos no Senhor, firmadas nele, no que Ele quer para a nossa vida. E você imagina? Eu não imagino mais uma vida sem Deus e sem entender de fato o que Ele quer de mim. Então, o devocional, porque é uma arma tão poderosa, porque vai te fazer manter na constância. Gente, aqui, essa Bíblia, ela tem a letra grande, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos quantas páginas essa Bíblia tem. Ela tem 1640 páginas. Tem muito livro pra gente estudar. Tá entendendo? Tem muita palavra que às vezes a gente vai ler e vai ler e vai ler, a gente vai interpretar de diversas formas diferentes. Mas saiba que essa interpretação muitas vezes não vai vir de você, vai vir do Espírito Santo. Ele vai te incomodar, ele vai falar, olha, eu quero que você veja, que você entenda isso aqui hoje. Vem comigo que eu vou te guiar. Eu falo que o devocional é um convite mesmo do Espírito Santo para a gente aprender com ele, para que a gente siga no caminho certo, né? E não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, meninas, o devocional é isso, é o nosso maná diário. É a forma que a gente descobre como é que Deus quer que a gente haja. Mesmo que seja tão difícil, mesmo que... Nós somos humanas, vocês sabem disso. Nós somos humanas, tem dia que a gente fala fora de hora, que a gente não espera que as coisas aconteçam no tempo de Deus, que a gente quer do nosso jeito. Mas quando a gente está ligado à videira, o Espírito Santo incomoda, o temor do Senhor incomoda. Porque ele fala, ó, não é assim. Medita em mim. A palavra bem-aventurado, o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores, mas medita na minha lei de dia e de noite. Medita. Meditar vai aparecer várias vezes na Bíblia. Ah, mas meditar é coisa de gente zen. Já meditou na Bíblia? Meditar é isso, é você parar e olhar essas palavras e falar assim, meu Deus, como é que eu não li isso aqui antes? Como é que eu
que eu negligenciei tanto tempo. Essa era a minha sensação um tempo atrás, sabe? E hoje, aqui, fazendo meu devocional todos os dias, abri um grupo no qual eu posso compartilhar os meus devocionais, né? Minha mãe tá lá, minha irmã, minha família tá lá, né? E às vezes você vê de uma forma a palavra e a outra vê de outra forma. E aí vocês podem unir esses conhecimentos. A gente está lendo o livro, lendo alguns livros no Clube do Livro, e cada um tem uma interpretação diferente. E às vezes o Senhor faz assim, Ele te une com amigas, sabe? Com essa presença dEle que está em cada uma de nós e faz a gente ver de formas diferentes o que Ele quer falar. Às vezes você abre uma palavra e fala assim, Senhor, mas o que o Senhor quis me dizer? Eu não entendi. Aí vem a tua amiga e fala assim, não, amiga, esse salmo aqui, você prestou atenção nessa palavra? Você meditou nisso aqui? Aí você fala, nossa, não pensei, tá? Então, espero que você tenha entendido o que é o devocional. E por que que o jejum pode ajudar, pode potencializar. Aí, se você fizer no período da manhã, por exemplo, que você já vai estar em jejum. Lembra que eu falei no vídeo de jejum que a gente fica mais sensível quando a gente está em jejum? A gente fica mais perceptiva, né? A nossa carne tá baixa, quem tá reinando é o espírito. Então, de manhã, para mim, é um momento ideal porque eu estou em jejum. No máximo, eu bebo um chazinho, um cafezinho, né? Que ainda a gente continua de jejum, mas geralmente essa é a minha rotina, tá? Ah, um propósito, por exemplo, tem um grupo que uma das meninas que estão em um outro grupo meu participa, que chama Estocando Azeite. Esse grupo, por exemplo, elas abrem, né, uma palavra da Bíblia de madrugada, em um certo horário, ativa aquele momento e lê. Elas estão o quê? Em jejum. Tá baixa essa carne para crescer o espírito. Tá entendendo? Ah, não deu para eu fazer o devocional de manhã, eu vou fazer à noite. Tá tudo bem também. Tá? Não sei se você vai sentir da mesma forma que você está de jejum ou quando você estiver fazendo, não sei, uma promessa com o Senhor. Uma promessa, um jejum específico com Ele, né? Senhor, para eu ter mais intimidade contigo, prometo ficar todas as minhas manhãs em jejum. Pode ser algo combinado que você vai ter com Deus, mas faça por intimidade, como a gente tinha conversado, para que você fique mais sensível, que você entenda o que Ele quer de você, tá? Tô com você nesse caminho, eu sei que não é fácil, eu sei que cada dia a gente aprende um pouquinho, mas eu sei o quanto você é capaz, o quanto você é competente, você já fez tanta coisa, minha amiga, já saiu do nada para estar onde você está hoje. Deus está te reposicionando, Deus quer falar com você, com a sua família, você pode ser a chave para mudar a vida da sua família, mas é por você. A mudança começa por você, pelo seu entendimento, tá bom? Cuidado por querer muitas vezes forçar o outro a fazer com você, né? Busque as amigas do Senhor, peça para Ele te apresentar as amigas dele. Assim como você vai fazer com esse vídeo, eu espero que você tenha uma amiga, você possa compartilhar com ela, falar, amiga, eu sei que assim como eu, você está tentando, né? Vamos juntas, vamos entender melhor. Esses dias eu falei com uma amiga e ela me perguntou, você usa o chat GPT para entender? Gente, às vezes as palavras aqui são difíceis, tá? E aí eu pesquiso, o que essa palavra aqui quer dizer? Né? Nesse contexto, como é que eu posso interpretar melhor essa palavra? Use os mecanismos para o bem, tá bom? O Google para o bem, né? A imagem, você quer compartilhar alguma coisa para o bem, tá bom? Isso é o mais importante. Ó, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, até os próximos devocionais que eu quero fazer com você. Fica lá ligadinha na outra rede, que em breve eu vou contar as novidades, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo!